Boa noite, amados, a paz e a graça. Amém, amados? Eu estava lá em casa, na casa dos meus pais, e eu disse, não vai chover, porque eu tenho uma palavra para pregar hoje. E eu estava lá no quarto da mãe e o pai, orando um pouco, e eu botei as minhas mãos para o norte, o sul, leste e oeste, e eu disse, eu te repreendo, chuva. Você não vai cair na hora do culto. Eu te repreendo na autoridade do nome de Jesus. Não no meu nome, mas na autoridade no nome dele. Amém? E cá estamos nós, sem chuva. O nome de Jesus é poderoso. Amém, amados? Eu ainda estou um pouco fanha, né? Estou rouca um pouco ainda. Mas eu já sou curada. Amém? Então, você vai ter que me amar um pouquinho, não quero agredir os teus ouvidos com a minha voz, mas eu sei que tem uma palavra do coração de Deus para nós nessa noite, amém, amados? Eu sei que aquilo que vai ser ministrado nessa noite é uma palavra que pode salvar a nossa vida. Nesses últimos meses, eu tenho recebido uma incumbência do Senhor para falar sobre a volta do Senhor, sobre a eminente volta do Senhor. Você está escutando o que eu estou dizendo? Eu acho que a última vez que eu estive aqui, eu já falei sobre isso, né? Sobre a eminente volta do Senhor. E eu não estou falando isso da minha cabeça, não estou falando isso porque eu estou acompanhando as notícias que estão por aí, também estou. Mas eu estou falando isso porque o Espírito Santo de Deus tem constrangido o meu coração a falar sobre a vinda do Senhor. Mas hoje eu não vou falar sobre a vinda dele. Eu vou falar como nós devemos estar quando ele voltar. Amém? Porque o tão importante quanto a vinda dele é também importante como ele vai nos encontrar. Vocês me entendem isso? Então, que ele está vindo é inegável. Não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos que é breve. E é nessa geração. Amados, eu tenho essa convicção. É nessa geração, pastor. Eu creio. Vocês não vão ouvir a gente afirmar datas nesse lugar. Mas que é fato que a nossa geração é a última geração nessa terra. Eu não tenho dúvidas disso, amados. As coisas estão muito adiantadas no calendário de Deus. As profecias, os sinais estão muito adiantados. Então, nós precisamos, como igreja, estar preparados para esse glorioso dia. E a palavra que o Senhor me colocou ao coração para trazer para essa igreja, nesse dia, foi falar sobre fidelidade. Você pode dizer comigo, fidelidade. Mais uma vez, fidelidade. E você pode declarar assim para você mesmo, eu sou fiel. Com fé, pode declarar assim, eu sou fiel. Amém, amados? Então, a palavra nessa noite é sobre fidelidade, sobre a igreja, a noiva do Senhor, se encontrar fiel. Eu não sei se você sabe, mas um casamento, né, ele não flui se a noiva, né, ou o noivo não forem fiéis, né? Mas nós sabemos que o noivo, Jesus Cristo, ele é fiel. Até o fim ele é fiel. Ele disse e vai se cumprir. Coisas que ele falou que já se cumpriram. E outra que nós estamos aguardando, que breve que ele virá, vai se cumprir. Então agora, a nossa parte como noiva, nós precisamos trabalhar essa fidelidade no nosso coração. Nós precisamos trabalhar a fidelidade. E a gente tem andado por alguns lugares. Me senti chique agora com esse copo. Mas nós somos chiques, amém, amados? Deus é bom, né? Nós somos a igreja adornada, esperando o noivo, então nós somos dignos, né? Amém. E, amados, onde eu tenho andado, eu tenho visto a noiva,
eu estou falando eu não estou falando dessa noiva, amém, amados? Eu estou falando da noiva como um todo. E aí nós vamos nos encaixando, amém? Aonde eu vou falando, tá? Me compreenda. E eu tenho visto a noiva de Cristo, em alguns lugares, esmorecida. Eu tenho visto a noiva de Cristo entristecida, apática, em alguns lugares fria, outros lugares infiel. E, na verdade, a apatia, a entristecida, fria, não deixa de ser uma infidelidade. E eu quero entrar dentro desse tema para que nós possamos crescer nessa noite, nessa área. Amém, amados? A Bíblia fala em Gálatas 5:22, se você quiser anotar e depois ler em casa, nós não vamos abrir essa passagem agora, mas lá em Gálatas 5:22, fala que a fidelidade, ela é uma virtude ou um aspecto do fruto do Espírito, né? Lá fala dos 9 aspectos do fruto do Espírito, né? São 9, eu acho? 9, né? 9 aspectos do Espírito, fala sobre amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né? E fala sobre fidelidade também. É um aspecto do fruto, é uma virtude do fruto do Espírito, que eu creio que vocês já devem ter ouvido isso aqui, hoje que até eu já preguei aqui, sobre o fruto do Espírito que se chama amor. E esse amor, dentro desse amor de Deus que foi derramado em nosso coração, um desses aspectos é a fidelidade. E eu fui buscar num dicionário comum, e diz o dicionário que a fidelidade é uma característica do que é fiel, do que demonstra zelo, respeito por alguém ou algo. Significa lealdade. E ainda continua, diz que a fidelidade é constância nos compromissos assumidos com outrem. Vocês estão me entendendo? Então, a fidelidade, ela, além de ser zelosa, leal, respeitosa, a fidelidade é algo constante. A fidelidade é constante. E a fidelidade, quando nós olhamos para alguns dicionários bíblicos, nós podemos entender a fidelidade como uma fé leal. Eu gosto de falar de fé. E a fidelidade, ela tem essas duas palavras na mesma, fé leal. É uma característica de quem é confiável, honesto, verdadeiro e constante. Você pode dizer comigo, constante? Pronto. Amados, a fidelidade é uma das palavras mais usadas na Bíblia. Eu não pesquisei quantas vezes, mas eu encontrei inúmeras vezes a Bíblia falando sobre fidelidade. E lá no Salmo 57:10, diz assim, fala da fidelidade de Deus, né? E o salmista diz ali, pois o teu amor é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade vai até as nuvens. E aí no Salmo 89:1 também fala sobre a fidelidade de Deus e diz, cantarei para sempre o amor do Senhor. Com a minha boca eu anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Então, esses salmistas, esses dois versículos, esses dois salmos, eles estão falando da virtude de Deus, da fidelidade de Deus. Eles estão exaltando a fidelidade de Deus. Mas como eu iniciei falando sobre o fruto do Espírito, o amor, lá de Gálatas 5:22, nós vemos que o amor de Deus foi derramado em nosso coração. E esse amor, ele tem virtudes e aspectos que se multiplicam dentro de nós, e dentro deles fala sobre a fidelidade. Então nós podemos dizer que assim como o Pai é fiel, foi depositado dentro de nós fidelidade. Então nós podemos nos considerar fiéis, se assim o somos. Se não somos, nós precisamos trabalhar para que nós possamos nos encontrar fiéis.
Amém, amados? Existe uma passagem bíblica lá em Apocalipse que fala que nós precisamos ser encontrados fiéis. Se nós, até o final, nós nos encontrarmos fiéis, então nós seremos salvos. Então a fidelidade é algo muito importante para o cristão. Andar em fidelidade. Por isso que quando às vezes as pessoas falam sobre igreja, falam, lá vai o pastor e os seus fiéis. Vocês já ouviram essa frase? Né? Lá vai os fiéis daquela paróquia, né? Os fiéis daquela igreja, né? Ou quando a gente vê empresas, muitas vezes falando em fidelização do cliente. Estou falando a linguagem, né, do meio empresarial. Fidelizar o cliente. A palavra fiel, né, ali está sempre envolvida. Então, amados, eu queria mostrar para vocês que a fidelidade, como fruto do Espírito, nós podemos pensar, além dessa virtude de alcançar, de interagir com as outras pessoas, eu entendi que a fidelidade também ela tem 3 lados. E a fidelidade, o primeiro lado da fidelidade é que ela envolve o meu relacionamento com Deus. Amém, amados? A fidelidade envolve o meu relacionamento com Deus. Eu não tenho que prestar contas para ninguém do meu relacionamento com Deus. Eu sou fiel com Ele. Eu presto contas para Ele. Ele sabe de mim. Ele conhece o meu andar. Ele conhece o meu levantar. Então, esse é um aspecto da fidelidade. O meu relacionamento com Deus. Um outro aspecto da fidelidade envolve o meu relacionamento com as pessoas, né? Esse é um outro aspecto da fidelidade, né? O meu relacionamento com as pessoas. Como que eu me relaciono com as pessoas, né? Eu sou fiel aos meus familiares, ao meu cônjuge, aos meus filhos, ao meu empregador, ou eu sou fiel, né, a minha igreja também, né, eu posso pensar assim, envolve as pessoas. Eu sou fiel, né, com as pessoas, com o relacionamento com as pessoas. Eu conheço o segredo de pessoas e eu saio por aí falando, ou eu guardo para mim? Fidelidade. Você está compreendendo? Fidelidade. Né? Isso fala de uma obra da carne que às vezes a gente está sempre tentando atacar dentro da igreja, né? Que é a conversinha ou fofoquinha, né? Então, a fidelidade envolve o meu relacionamento com Deus, a fidelidade envolve o meu relacionamento com as pessoas. E o terceiro aspecto que eu encontrei fala de quem eu me tornei, de quem eu sou em Deus. Fala da minha constância com Deus. Você entendeu? Então, o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com as pessoas e de quem eu sou. Fidelidade. Eu tenho sido fiel a quem eu sou, a quem Deus me tornou. Eu tenho sido fiel com as minhas convicções. Eu tenho sido fiel com as convicções daquilo que eu assumi perante Deus, né? Esse é um outro aspecto de fidelidade. Então, fiel, amados, é aquele que começa com Deus e ele continua com Deus, independente das circunstâncias. É ser constante na crença, é ser constante, fidelidade. Eu sou fiel. Faça chuva ou faça sol, eu sou fiel, eu sou constante, né? Tá chovendo canivete, mas eu vou para a igreja. Eu tenho compromisso com Deus, mas eu tenho um compromisso com as pessoas, e eu tenho um compromisso com a minha consciência, em quem eu me tornei diante de Deus. Filho. O que nós nos tornamos? O que Jesus conquistou na cruz para nós, além da salvação? Que nós fôssemos chamados filhos de Deus. Então eu tenho um compromisso de constância, eu tenho uma fidelidade que eu preciso zelar.
no meu cotidiano, no meu dia a dia. Seja onde eu for, eu preciso entender que eu preciso primeiramente me relacionar com Deus, porque Ele é fiel para mim, Ele derramou fidelidade, ainda quando eu não sou fiel, Ele permanece, a palavra dEle permanece sendo fiel. Então, eu também posso me tornar fiel com os meus irmãos, fiel com a minha família, fiel no meu trabalho, fiel. Lembrem que é uma característica, quem é fiel é uma característica de quem demonstra zelo, respeito, lealdade e constância nos compromissos. Amém, amados? Então, ser fiel, portanto, é ter no discurso e na prática, eu anotei aqui, ser fiel, portanto, é ter no discurso e na prática Deus e seu reino, como a nossa primeira e única escolha. Amados, quando nós aceitamos a Jesus, eu sempre digo isso, se eu não presto mais para o mundo, depois que eu me converti, eu descobri que eu não presto mais para o mundo. Você compreende essa frase? Por quê? Porque eu recebi a salvação, eu recebi o amor do Pai, Ele me salvou, Ele me tirou da onde eu estava. Ele tem sido fiel com a minha vida, com as circunstâncias que acontecem na minha vida. Quando eu clamo a Ele, o meu relacionamento com Ele, Ele me responde. Eu orei pela chuva, a chuva passou. O que significa? A fidelidade dEle com o nome dEle, o poder que há no nome dEle. Então, amados, eu não posso mais falar e viver uma coisa diferente. Eu não posso falar uma coisa e viver outra coisa. Você me entendeu? Quando eu digo eu sou cristão, eu tenho que vestir isso. E eu tenho que ir até o fim. Eu sou cristão na chuva, não na chuva. Eu sou cristão no pouco, no muito. Eu sou cristão na prova ou na vitória. Eu sou cristão no choro, na alegria. Eu sou cristão, eu sou cristão. Quando nós paramos para olhar, amados, eu sempre falo isso. Quem vê o Rob sabe que eu sempre falo isso. Quando nós olhamos para a igreja perseguida fora do nosso país, eu fico assim olhando muitas vezes para nós, a igreja brasileira, e eu morei, vocês sabem, eu morei em BH por muitos anos, e eu via lá, amados, um self-service espiritual, entendeu? Uns céus abertos de adoração, fácil congregar. Você passava nas ruas do centro da cidade, as lojas estavam tocando louvor o tempo inteiro, sabe? Tu chegava numa loja, a pessoa te recebia e dizia, paz do Senhor. Era muito cristão, mas ao mesmo tempo, quando você conversava com alguns, você via que o discurso deles era mas a prática não era. E eu não estou falando que é só lá. Existe em tudo. Encontrei pessoas fiéis lá. Graças a Deus, muitas. Uma facilidade de pregar o evangelho. Realmente os céus espirituais daquela cidade, movida por adoração. Fácil mesmo. Mas às vezes, por causa dessa facilidade, as pessoas se acomodam. E eu vejo muitas vezes, quando eu olho para a igreja perseguida lá de fora, que não tem Bíblia para ler, que não tem igreja aberta como nós temos aqui para chegar e congregar. Eles têm que se esconder para ouvir, eles morrem pelo evangelho. Esses dias eu recebi ainda uma notícia que tinha 22 missionários que iriam ser executados, porque eles não negaram a Jesus Cristo. E aí eu olho muitas vezes para nós, às vezes tão apáticos, sabe?
o nosso discurso tão distante da prática. Eu olho às vezes para nós murmurando, queixando por coisas tão pequenas, por coisas tão banais, enquanto nós temos tudo, tudo. E essas pessoas não têm nada. E elas morreriam, elas morrem inclusive, para ouvir um pouco mais. E amados, eu tenho percebido que nós precisamos nos alertar, nós precisamos nos exortar mutuamente como igreja do Senhor. A Bíblia diz que nós, em amor, nós podemos exortar uns aos outros. E hoje à tarde eu estava orando e eu disse: Pai, se Tu queres que eu vá naquela pessoa, para conversar com aquela pessoa, que o Senhor fale comigo. Porque eu não quero ir na força do meu braço, eu sei que a Tua palavra está em mim. Mas se o Senhor for comigo, eu vou na força que o Teu Espírito Santo concede, mas eu vou exortar, chamar para perto. Exortar significa isso, não é xingamento, mas é chamar para perto. É dizer: irmão, deixa do pecado. Irmão, deixa da preguiça. Irmão, deixa dessa situação. Volta, o Senhor está voltando. Volta para casa. Não tem julgamento lá, tem amor e restauração. Volta, mas volta. E amados, eu lembro de uma exortação que o profeta Elias, no Antigo Testamento, questionou o povo de Israel. E ele fala uma sentença dura para o povo. E ele diz assim: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E quando ele fala até quando cocheareis entre dois pensamentos, está falando de coxa. E no nosso Brasil eu entendo que jogar bola, né? É numa coxa, noutra coxa, né? Bate bola aqui, bate bala lá, bate, né? Não sei jogar bola, mas acho que é isso aí, né? Cocheareis está dizendo: eu jogo para cá, jogo para lá, jogo, né? Mas eu não estou com um único pensamento. Eu estou dividido, meu pensamento está dividido. Horas eu quero agradar a minha carne, horas eu quero agradar a Deus. O meu discurso é: eu sou um cristão, mas lá fora eu sou 007, um espião. Não dá. Não dá, amados. É tempo da igreja se levantar, amados. É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja ser fiel até o fim. É tempo da igreja pegar firme junto com o Senhor, pegar firme, unidade. Sabe, amados, a Bíblia fala no Salmo 133, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele fala sobre que nessa união, nessa unidade ali repousa a bênção. Então, amados, é tempo da gente buscar, trabalhar nessa fidelidade, ser fiel àquilo que Deus nos chamou para ser fiel ao corpo local. Amados, eu vou dizer para você: igreja se chama eclésia, reunião de santos. E quando fala reunião de santos, é porque nós somos santos, amém? Não quer dizer que de vez em quando a gente dá uma resbalada, porque não, por acidente. Graças a Deus temos um advogado junto ao Pai, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. Mas nós somos eclésia, nós somos o corpo, nós precisamos andar juntos. A unidade do corpo, a força do corpo, ela vai resplandecer a luz de Cristo lá fora. E é a nossa fidelidade ao corpo local que vai fazer toda a diferença, amados. É a nossa fidelidade. Eu sempre falo, às vezes nas reuniões de liderança, eu digo lá: amados, se eu não estou na escala, né,
Eu estou falando aqui, que eu estou dando um exemplo de quando a gente ministra para os líderes lá em Caxias. Se, por exemplo, eu não estou na escala, eu estava domingo passado, estou cansado, hoje eu vou ficar em casa descansando. O descanso é lícito? Sim. Precisamos descansar? Sim. Mas eu sei que eu faço parte do corpo. Não estou na escala. Poderia ficar em casa, poderia. Mas eu tenho um compromisso com a igreja, com o Senhor, com aquele corpo. Eu preciso estar lá. Eu quero estar lá. Eu quero congregar junto. Eu sei que tem uma unção no coletivo. Eu sei que Deus ouve a oração do coletivo. Eu sei que tem uma unção diferente. Então eu vou. Eu não venho só quando eu estou na escala. Eu tenho um compromisso. Eu sou fiel. Amém, amados? E eu sou constante. Eu sou constante. Amém? Existem, queridos, hoje, pessoas ainda que acham que podem servir. Talvez eu não esteja falando, talvez não é para, eu creio que não seja para você, amém? Mas eu estou ministrando essa palavra para que você possa ir e chamar, exortar em amor outras pessoas para voltar, amém, amados? E a palavra fala ali, eu entendo ali essa sentença ou esse argumento de Elias, quando ele diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Eu vejo que às vezes a gente quer servir a Deus, mas a gente também quer servir a nós mesmos, né? Querer as coisas, e é lícito, é maravilhoso isso. Mas, amados, como eu estava falando, esse esfriamento no corpo de Cristo, ele acontece quando nós não somos constantes. O esfriamento no corpo de Cristo, ele começa a acontecer quando eu vejo assim, amados, eu vou falar de algo que já aconteceu comigo, que eu acho que eu fico mais próximo de vocês, amém? Eu não tenho medo e nem preocupação de falar, mas eu tive momentos da minha caminhada cristã, aonde eu me vi assim, gelada. Parecia que eu tinha que botar força para orar. Parece que eu orava e tinha o céu de bronze. Você já ouviu essa frase? E parecia que eu queria falar com Deus, mas parecia que Deus não estava me ouvindo. Eu queria ler a Bíblia, mas a vontade não vinha. Chegava preguiça no lugar. E às vezes eu tinha que empreender muito esforço. E eu vou dizer para vocês, amados, é assim, eu já conversei com várias pessoas que acabaram se afastando do caminho. E para que a gente se afaste do caminho, para que a gente se torne infiéis, na verdade, é assim que começa. Começa com uma concessão para a minha carne. Eu me concedo hoje ficar em casa no domingo. Entendeu? Eu me concedo, mas eu vou no culto todo domingo, então na quinta não tem problema se eu não for, porque na verdade eu trabalho a semana inteira, eu estou cansado, né? Então eu vou conceder à minha carne o descanso. É lícito? É lícito. Mas isso vai deixando a nossa carne preguiçosa. E eu não sei se a tua, eu creio que não é diferente da minha. Se eu começar, eu entrei num período diferente da minha vida, coisas de mulher, né? E eu comecei a cortar doces, porque os doces estavam me fazendo mal. E eu comecei a cortar os doces. E o interessante é que no primeiro momento, a minha carne tinha vontade de comer doce. Eu ia o tempo todo para o armário procurar para ver se eu achava um biscoito, um chocolate, alguma coisa doce, porque o meu corpo queria. Com o passar do tempo, eu fui ficando fiel à minha convicção. Eu preciso cortar o doce, porque eu não quero ter dor de cabeça. Eu preciso cortar o doce, porque eu não quero ter azia. Então, eu tinha uma convicção, né? Então, eu tive que ser fiel à minha convicção e andar no fruto do Espírito, domínio próprio, e dizer: eu não vou comer. Pronto, me decidi. E aí, com o passar do tempo, eu não sinto mais falta. Não sinto. Agora, os primeiros dias, eu precisei botar minha carne em sujeição.
Então assim, amados, é com tudo na vida, sabe? Com tudo na vida, nós precisamos estar atentos para as nossas convicções, para que a gente não dê concessões à nossa carne, concessões demais, que vão nos esfriar. Porque se o diabo nos encontrar morno, ele vai dar um jeitinho de passar uma rasteira, pode ter certeza. E a Bíblia fala que Deus, Ele preferiria nos encontrar quentes ou frios, porque os mornos Ele vomitaria. Então, amados, essa mornidão, não estou falando de barulho, eu estou falando de confissão e prática, amém? Eu estou falando de confissão e prática, eu não estou falando de barulho aqui, amém, amados? Eu estou falando de algo que é fundamental para a volta do Senhor, que Ele nos encontre fiéis em todas as áreas, amém, amados? E, amados, esse esfriamento, ele faz parte dos finais dos tempos. A Bíblia fala que nos últimos dias, o diabo, nosso adversário, ele enganaria, se possível, até os eleitos de Deus. Então, quando nós olhamos esse versículo, sinal de que há uma possibilidade do inimigo enganar alguns eleitos. Por isso, amados, nós precisamos andar no caminho da retidão e fidelidade. Amém? Nos encontrarmos fiéis, portas fechadas para o diabo. Amém? Mas como nós vamos... Eu me fiz uma pergunta aqui. Como que a gente pensa ir para o céu? Eu estava conversando com uma pessoa... E sabe quando você está conversando com uma pessoa e essa pessoa conheceu a Jesus, e essa pessoa sabe quem é Jesus, e você conversa com essa pessoa e você percebe ela completamente sem temor? Essa pessoa sem temor é terrível, né? Chega a doer. E eu cheguei em casa e eu disse, amor, eu não consigo entender como é que pode. Como pode? Essa pessoa, né? Insistiu, investiu, correu atrás, não foi jogado, né? E como pode essa pessoa dizer que está dando um tempo para Jesus? Amados, não existe tempo no cristianismo, não existe tempo no cristianismo, não existe tempo, não existe. É uma coisa que você é ou não é, ou você está na luz ou você está nas trevas. E existe um pregador que ele insiste em falar, que ele diz assim, que quando uma pessoa, que ele duvida de que quando uma pessoa se desvia, essa é a frase desse pregador, eu não lembro o nome dele, mas eu li num livro, só que eu li tantos livros que eu não sei qual é. Então eu não posso citar, de repente vou estar citando errado, né? E ele diz que ele duvida, né, que um cristão verdadeiro, um cristão fiel, que se desvia, ele questiona a salvação do cristão que se desvia. É isso aí, não sei se vocês já ouviram falar. Eu tenho as minhas convicções também, mas eu acredito, amados, que a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. Está escrito. Amém, amados? Está escrito. Mas que nós corremos perigo, né, de deixar o nosso coração esfriar. E nesse tempo o Senhor voltar e nos encontrar fora, é um perigo, não é? Então, eu estava pensando, como que nós podemos pensar que nós vamos para o céu, mas nós vamos para o céu sozinhos, sabendo que tem pessoas que eu conheci, que estavam no Evangelho, mas eu vou deixar para lá, né? Como que eu vou ir para o céu, talvez pensando, não, eu vou para o céu, porque eu aceitei Jesus,
me acho fiel, eu vou para o céu. Mas vocês estão lembrados daquela passagem que Jesus chegou naquele dia e ele diz assim, estou pregando por inspiração, então não tenho versículo aqui para dizer, não lembro, mas que diz assim, naquele dia Jesus vai apartar os bodes das ovelhas. E alguns bodes vai chegar, Senhor, achando que é fiel. E ele vai dizer, Senhor, em teu nome eu curei enfermos. Senhor, em teu nome expulsei demônios. Senhor, Senhor. E aí Jesus vai olhar bem para essa pessoa e vai dizer assim, afasta-se de mim, porque eu não te conheço. Duro, né? Ai, eu acho tão duro isso. Mas, né, Deus falou para pregar. Então eu vou pregar. Amém, amados? Vou pregar. Então, amados, eu penso todos os dias, Senhor, eu quero ser encontrada fiel. Senhor, eu quero, Senhor, olha para dentro de mim, vê se há caminhos maus, sonda-me, me conhece. Senhor, eu quero ser encontrada fiel. Senhor, eu quero ser usada como um canal do teu fluir, aonde eu for. Senhor, que o meu discurso e a minha prática sejam um. Senhor, que eu seja a mesma em casa, no púlpito, que eu seja a mesma no púlpito, lá fora, na loja, aonde quiser, eu quero ser a mesma. Porque eu não sei se você já conhece, eu conheci pessoas. Infelizmente nós vamos conhecer pessoas assim, que são uma aqui, uma aqui, uma aqui. Você já conheceu pessoas assim? Eu já. É triste, você é uma pessoa inconstante, você não sabe quando que você pode contar com essa pessoa, qual é a pessoa que está naquele dia, qual é a veia da pessoa aquele dia. E aí a gente fica andando em ovos, porque aí a gente começa até às vezes pecar, porque a gente começa a criticar a pessoa, a gente começa a olhar e a gente começa a dizer, cara, mas essa pessoa não é a mesma pessoa que eu conheço, que eu conheci em tal lugar. Ah, mas lá ela é diferente. Ah, mas em casa, peraí. E aí quando a gente percebe, isso acontece comigo, né? Misericórdia, né? E aí às vezes a gente precisa se puxar para não julgar, porque a gente acaba julgando muitas vezes a pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Amados, eu queria ler com vocês, eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Você não abriu a Bíblia hoje, né? Salmo 26, e a gente costuma abrir a Bíblia, né, pastor? A gente costuma abrir a Bíblia. Então eu queria ler uns salmos com vocês sobre isso que eu falei, sobre Deus nos sondar. É uma noite diferente. Você está percebendo que está uma noite diferente? Não tem peso sobre você não, né? Eu não vim aqui para te condenar. Eu vim aqui para te salvar. Amém? Palavra da salvação. Amém? Amém. Então, Salmo 26, no versículo 2 até o 8, diz assim: sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu amor está sempre diante de mim, e continuamente sigo a tua verdade. Eu não me associo com homens falsos e nem ando com hipócritas. Eu detesto o ajuntamento dos malfeitores e não me assento com os ímpios. Lavo as mãos na inocência e do teu altar, Senhor, eu me aproximo, cantando hinos de gratidão e falando de todas as tuas maravilhas. Eu amo, Senhor, o lugar da tua habitação, onde a tua glória habita. Vamos ler até o final, diz assim: não me des o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Suas mãos executam planos perversos, praticam suborno abertamente. Mas eu vivo com integridade. Livra-me e tem misericórdia de mim. Os meus pés estão firmes na retidão.
na grande assembleia, eu bendirei o Senhor. Aleluia. Amados, olha que maravilhoso esse salmo. Olha como ele diz: Senhor, eu bendirei, eu estou firme na retidão e na grande assembleia eu bendirei ao Senhor. É tão maravilhoso, queridos, a constância, ela faz parte da fidelidade. Os fiéis são constantes, os fiéis são persistentes, os fiéis são verdadeiros e os fiéis cumprem com os seus compromissos. Vocês estão me entendendo? Queridos, um fiel, ele tem a sua vida em família. Pode ter os seus probleminhas, mas um fiel, ele tem a vida em família tranquila. Ainda que tenha um perrengue aqui e ali, mas o fiel, ele vai ter uma vida tranquila em família. Um fiel, queridos, ele precisa ter vida como família da fé. Eu já falei aqui. Ser fiel e constante aos ajuntamentos, como esse salmista disse, a assembleia, eu bendirei o Senhor. Amém, queridos? Constância. Um fiel, ele congrega, um fiel, ele se dispõe à liderança. Eu falo sempre lá para os nossos líderes, às vezes a gente não enxerga os teus dons e os teus talentos. Nós não sabemos, não temos bola de cristal, né, pastor? Mas um fiel, ele vai chegar e dizer: pastor, o que eu posso te servir? O que eu posso te ajudar? Um fiel, ele vai desejar se envolver com as coisas da congregação. E um fiel, ele vai dizer: pode contar comigo. Pode contar com o meu serviço em amor. Um fiel, queridos, ele é fiel também nas finanças. Um fiel, ele vai chegar o salário dele, ele vai pegar e separar aquela parte que não é dele, que é do Senhor, e aí depois ele vai pagar as contas. Um fiel, queridos, ele vai prezar por essa área. E eu quero contar um pequeno testemunho meu. Amados, a nossa fidelidade com o corpo de Cristo, a nossa fidelidade financeira, não só nessas outras áreas que eu falei, mas a nossa fidelidade financeira com o corpo local, quem colhe não é só o corpo local, mas somos nós. Amém, amados? Eu e meu marido, nós somos fiéis nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, há muitos anos, desde que nós nos convertemos. Nós temos um testemunho que logo que nós nos convertemos, ele era representante comercial e logo os primeiros meses que a gente estava convertido, como representante comercial, ele não recebia salário, né? Ele recebia o salário, mas se tivesse, como é que eu vou dizer, os compradores dele ficavam devendo. Ao invés dele receber o salário, ele recebia os cheques dos clientes, os cheques que tinham voltado, ele recebia como pagamento. E ele tinha que se virar com o negócio. E aí, eu me lembro que logo que vocês conhecem esse testemunho, né? Minha família também. E ele recebeu, e ele chegou em casa e ele disse assim: tu não vai acreditar. E ele abriu o malote e ele pegou o bolo de cheques assim. E ele disse: tu sabe quanto que tem aqui de cheque sem fundo? Daí eu disse: não tenho nem ideia. E ele disse assim: exatamente o meu salário. Tudo que eu vendi, todas as comissões das vendas que eu fiz estão aqui. E ele disse: e agora? E o dia... veio todos os cheques e o valor, 10% exato das comissões. Vocês estão entendendo? Veio em dinheiro, né? O cheque da empresa, vamos dizer assim, né? O cheque da empresa com aquele valor. Era exatamente 10%. E ele disse assim: tu não vai acreditar, tu sabe quanto tem aqui? Daí ele disse: eu não sei, né? E ele falou: esse aqui é todo o meu salário, e esse cheque aqui é exatamente o dízimo. E agora, eu pago as contas ou eu dizimo? E eu, na época, eu não era muito sábia, mas eu acho que naquele dia o Espírito Santo fez assim,
depositou um negócio dentro de mim e saiu um versículo. E eu disse para ele, eu li na Bíblia que nós temos que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, se eu devo imposto para o governo, eu tenho que pagar o imposto para o governo, que é isso que significa a expressão dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? O que é de Deus? Os dízimos. E eu disse, pode pegar esse cheque, bota no envelope, que a gente sempre tinha um envelope na Bíblia, né? E bota no envelope, porque Deus é fiel. E ele disse, gostei. Pegou e botou. E nós fomos no culto e a gente depositou. E naquela semana seguinte, ele milagrosamente, ou por causa da fidelidade, amém? Ele cobrou todos os cheques, porque isso é uma coisa milagrosa. Quem trabalha com vendas sabe que para você cobrar um montante daqueles, eles ficam enrolando, eles ficam protelando, empurrando com a barriga. Mas, queridos, eu estou falando, a minha família sabe que eu estou falando a verdade, né? Nós, literalmente, a partir daquele momento, nunca passou na nossa cabeça não dizimar. Ou seja, amados, a nossa fidelidade financeira, a nossa constância financeira vai fazer com que também nós prosperemos. Esses dias eu estava ensinando no Rema sobre vida de prosperidade. E eu pensei, eu não sou muito boa em falar sobre dinheiro e vida de prosperidade. Eu gosto de falar sobre as coisas do Espírito Santo e da volta de Jesus, as matérias que eu dou, né? Mas Can Robert, naquele ano, decidiu me escalar para ensinar sobre vida de prosperidade. Amados, eu cresci muito ensinando aquela matéria. E eu pude provar e ver, pensar, porque desse episódio que eu contei para vocês, se tornou uma prática constante da nossa fidelidade para com Deus, que nós nunca pensamos. Passamos em Belo Horizonte por muita dificuldade financeira, onde a gente tinha apartamentos aqui nessa cidade, que não alugavam. Quem morou conosco sabia, estava alugado. Nós tínhamos um caminhão trabalhando, não tinha. E nós precisamos receber uma cesta básica lá. E nós éramos líderes na igreja, a Mara era líder conosco lá na igreja, ela vai lembrar desse tempo. E nós éramos os que dava na igreja. Nós éramos que ofertava. A gente dava Kombi, a gente ofertava valores generosos para a reforma, para outras coisas. E chegou um tempo lá, onde a gente precisou aprender a receber. E nós não precisamos pedir e nem mendigar, porque o dinheiro do dízimo sempre chegava. E nós dava o dízimo e depois a comida chegava. É um negócio que não se explica. Se vive, se crê. Amém, amados? E eu digo lá para os líderes, às vezes, esses dias eu estava pregando sobre isso na igreja, e eu disse, amados, como é que você acha que nós pagamos as contas da igreja? Como é que será que a gente paga luz, água, aluguel? Como é que será que a gente compra som? Como é que a gente compra cadeira? E a gente estava ensinando, né, para as pessoas sobre fidelidade financeira. Amados, e eu vou dizer para vocês, quando a gente se determina, a gente se posiciona nessa área também, não vai faltar nada. Vocês estão diante de uma prova. Eu sei que Rob e Veri, eles se posicionaram muitas vezes em várias coisas, e eu sei que Deus é fiel. O pastor, com certeza, se posicionou e também tem testemunhos para contar. Eu tenho certeza disso, porque sempre Deus nos alcança. E quando Deus nos alcança, também é um testemunho de que nós somos fiéis. Porque quando pessoas dizem, eu estou na luta, estou na prova, não sei o que está acontecendo, está tudo dando errado, está tudo de cabeça virada, está tudo de perna para o ar, está tudo não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nós precisamos nos perguntar, Pai, sonda o meu coração, examina a minha mente e vê o que há. E nós precisamos fazer essa meditação. Amém, amados? Então, eu sei, queridos, que nós precisamos ser fiéis em todas as áreas. E eu queria, para nós encerrarmos,
ler o Salmo 27. Você já está com a Bíblia aberta? Salmos 27. Diz ali. Vamos ler desde o início, desde o capítulo 1, versículo 1. 27, versículo 1. Diz assim. Vou deixar você abrir para você acompanhar, é importante. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? Olha só, se você crê, né? O Senhor é o meu forte refúgio. De quem eu terei medo? Você está entendendo, amados? Quando você faz o Senhor, quando você é fiel ao Senhor, de quem eu terei medo? E o versículo 2 diz assim: quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, os meus inimigos, meus adversários, é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim eu estarei confiante. O versículo 4, é daqui que eu acho muito maravilhoso. E diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu procuro, e é o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor. Amados, ninguém vai poder contemplar a bondade do Senhor se não for fiel. A bondade do Senhor é para os que são fiéis. Amém? Deus, Ele é fiel à sua palavra, mas se nós não cumprir a palavra, Ele não pode ser fiel. Porque Ele está comprometido com a sua palavra. Se nós não somos fiéis a essa palavra, Ele não pode se comprometer conosco. A bondade dEle não pode nos alcançar se nós não estivermos comprometidos com Ele. Vocês compreendem? Então, por isso explica, porque muitas vezes estamos na luta, na prova, porque às vezes não estamos comprometidos profundamente com Deus. Às vezes estamos na superfície, como ontem eu falei aqui no culto das mulheres, que estava lindo, maravilhoso, por sinal. Amados, é maravilhoso, e ele diz aqui que eu possa todos os dias contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Ele diz: pois no dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. Olha que profundo esse versículo, amados. No dia da adversidade, Ele me guardará, protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sob um rochedo. Quem é a rocha da nossa salvação, amados? Jesus. E ele diz ali: me porá em segurança sobre um rochedo. Então eu triunfarei. Então, você viu? Então eu triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, e cantarei e louvarei ao Senhor. Amém, amados? Maravilhoso. Eu quero ainda que você... Eu li Salmos 27, de 1 ao 6. Li, né? É esse mesmo. Então, amados, esse texto, nós podemos ver que existe um dia da adversidade, mas olha como que Deus, Ele nos guarda e nos protege. Amados, Deus tem compromisso com a nossa fidelidade. Amém, amados? Essa noite eu vim falar para você, para que você sonde, para que essa é uma noite de meditação, para que você sonde a profundidade do seu compromisso com a obra do Senhor, para que você sonde a profundidade do seu compromisso com o corpo local, com a sua família, com as suas convicções cristãs. Eu gostaria nessa noite de provocar você, a você sondar se você tem sido fiel, verdadeiramente fiel. O que está faltando, muitas vezes as pessoas acham que, mas eu não consigo ser fiel, porque ontem eu falei sobre isso, sobre colocar as culpas nos outros, né?
que nós não devemos colocar as culpas nos outros. Eu não sou fiel a fulano de tal, porque fulano de tal não é fiel a mim. Eu não sou fiel nos dízimos, porque eu não sei para onde vai o dinheiro. Amados, eu vou dizer para você, eu fui fiel aos dízimos e ofertas quando tudo parecia que não prestava. Você está me entendendo? E eu sempre depositei, eu disse, Senhor, eu estou sendo fiel a Ti e não a homem nenhum. Tudo que dei, esses dias eu atendi um casal que veio de uma outra igreja, lá para a nossa igreja. E eles vieram e ela dizia assim, eu estou ferida, eu estou com o meu coração magoado. Eu me senti usada. A irmã dizia assim, eu trabalhei na igreja de criança, era no departamento infantil, porque era outra igreja, né? Eu trabalhei no departamento infantil, eu era diaconisa, eu limpava os banheiros, eu levava água para o ministro da noite. Eu trabalhei que nem uma louca na igreja. E quando eu precisei, eu não encontrei ajuda. Eu fiquei abandonada, e ainda quando fui pedir ajuda, ainda fui xingada. E aí ela saiu de lá, entristecida e ferida. E eu disse, amada, sabe por que essa ferida está no seu coração? Porque você trabalhou, mas não foi para Deus. Você trabalhou para o homem. Você se trabalhou, você serviu a água para o homem, não foi para Deus. Você serviu o departamento infantil, mas foi para mostrar para o homem, não foi para Deus. Você serviu na diaconia, mas você fez para o homem, não foi para Deus. Porque se você tivesse feito para Deus, você teria saído de lá e ter dito, olha, o meu tempo acabou aqui, né? Não recebi a ajuda que queria, vou procurar um outro pasto, né? Vou sair, Deus abençoe, que Deus abençoe e prospere. Fosse falar com o líder e dissesse, olha, né, estou percebendo que está no tempo de eu buscar outro lugar, vou sair e coisa e tal. Ia sair de bem, mas saiu machucada, saiu ferida. Mas por quê? Porque ela jogava o tempo todo isso, mas eu fiz, mas eu doava. Mas eu era fiel nos dízimos, mas eu ofertei na campanha das cadeiras, ela me disse. Eu ofertei nas campanhas das cadeiras. E eu disse, amada, e as cadeiras estão lá, para outras pessoas sentar. Você ofertou para Deus ou você ofertou para o homem? E aí ela percebeu que ela não estava sendo fiel com as convicções dela como cristã. Ela não estava sendo fiel com Deus. E ela não foi fiel com o corpo local. Porque tudo que ela fazia, ela estava fazendo para mostrar para o homem. Vocês estão me entendendo? Eu não estou dizendo que tem que desonrar o homem de Deus. Pelo contrário, nós devemos honrar homens de Deus. Amém, amados? Mas quando nós fazemos as coisas para os homens, o galardão é aqui na terra. Agora, quando nós fazemos para Deus, somos fiéis a Deus, eu posso colocar o dinheiro que for, e eu vou dizer, eu vou para casa e vou dizer, Senhor, eu dei para Ti. Eu dei para Ti, Senhor, para o Teu reino, o meu compromisso é com o Teu reino, o meu compromisso com a Tua palavra. Ainda que eu tenha compromisso uns com os outros. Vocês estão me compreendendo, amados? Então, amados, a nossa fidelidade, nós não temos que ficar pensando, mas será que? Não, amados. Fidelidade é fidelidade. E nós devemos trabalhar isso em nosso coração, para que o glorioso dia chegar, nós estivermos com o nosso coração em paz com Deus, fiéis diante de Deus. Deus vai nos perguntar, e aí, amado, o que você fez? Você vai poder dizer, Senhor, eu me envolvi na obra do Senhor. Eu trabalhei para o Senhor. Eu cuidei das crianças para o Senhor. Eu servi na diaconia para o Senhor. Senhor, eu ofertei no seu reino para o Senhor. Eu tenho alegria, amados, até hoje eu não vivo mais nessa cidade. Mas quando eu olho para a obra que ficou e que eu ofertei muito, eu digo, eu sou alegre porque eu servi no reino com toda a intensidade do meu ser.
Eu sei que redundou, amados, cada oferta que eu depositei para Deus, eu recebi em dobro, recebo em dobro. Você pode olhar para mim hoje, para meu marido e dizer, eles ganham muito. Meu marido sempre disse, se era para ganhar muito, não tinha saído do emprego secular. Porque igreja, né, pastor? Né? Mas é lícito, amados, o obreiro ser sustentado pela igreja. Então eu quero nessa noite, amados, declarar, a minha oração tem sido, que essa igreja encha, pastor, que essa igreja encha de pessoas fiéis, salvas, mas pessoas que não é só para sustentar a sua casa, sabe, pastor? Eu sei que vocês estão procurando emprego, é lícito, né? Porque vocês têm filhos e precisam sustentar a casa. Mas eu sei que um dia essa igreja vai sustentar vocês. Porque é lícito, a Bíblia diz que aqueles que se esmeram no ensino da palavra, eles são considerados dignos de receber dobrados honorários. A palavra fala, eu creio, vocês estão em poucos agora. Eu sei que tem uma conta grande para pagar de aluguel, de luz e outras coisas. Por isso eu creio, amados, que a sua fidelidade em todas as áreas, amados, eu não estou falando só do financeiro, mas a sua fidelidade com a sua consciência cristã, com o seu compromisso com o reino, de também pregar o evangelho e atrair outros para cá, vai fazer com que essa obra vai povoar os céus em primeiro lugar, amém, amados? Porque o nosso objetivo de levantar igrejas, de abrir igreja, de fazer com que igrejas nasçam, é que o reino de Deus se expanda, amém, amados? O propósito não é sustentar pastor, porque, como eu falei, se fosse para nós ser sustentado pela igreja, nós teríamos ficado no secular. Mas é uma questão de chamado, né? E aí, ai de nós não obedecer a pregação do evangelho. E se nós não pregássemos, aonde que estariam os salvos? Se nós não pregássemos, né? Como que a gente iria povoar o céu? Deus conta com a nossa fidelidade, amados. Deus conta com a nossa fidelidade. Se você não entende muito sobre dízimos e ofertas, eu não sei se o pastor ministrou isso aqui, peça para ele um estudo bíblico sobre isso, pastor. Fale, ensina o povo sobre isso, a importância da gente ser fiel nisso, a importância de a gente dizer, pastor, quando é que vai ter evangelismo? Posso contribuir com alguma coisa para a gente pregar o evangelho? Pastor, eu tenho uma vizinha que precisa da sua visita, o senhor vai lá comigo? Amados, amém? Eu sei que nós estamos, como igreja de Carazinho, nós estamos vencendo um ciclo. Amém, amados? Eu sinto no meu coração que nós estamos vencendo um ciclo, que as coisas que para trás ficaram, amém, amados? E atentando para as coisas que diante de nós estão, nós vamos prosseguir, amém? Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu creio, amados, eu creio. Eu já vejo vocês mudando de lugar. Mas para isso nós precisamos ser fiéis, amém, amados? Fiéis às convicções cristãs, constantes em todas as áreas, amém, amados? Constantes. Vocês podem ficar de pé para que a gente possa orar.